Fala galera, vamos com mais um vídeo, vamos dar seguimento ao nosso estudo bíblico falando sobre batalha espiritual, tá bom? Como sempre, quero ser bem objetivo no vídeo, então já vamos direto para o estudo bíblico, né? Lembrando que nós estamos fazendo essa série de mensagens falando sobre batalha espiritual, então é muito importante que você assista todos os vídeos desde o início, tá bom? Para você poder entender essa linha de raciocínio. Hoje nós vamos estar lendo de novo, né, o texto base de Marcos 4, que fala da parábola do semeador. Então é importante você ler o texto todo. Hoje nós vamos estar lendo somente 2 versículos, mas é legal também você estar lendo em casa todo o texto para você poder entender, tá bom? No último vídeo nós falamos da primeira semente, né, onde eu falei que o diabo ele tem esse poder de roubar a palavra do nosso coração. É por isso que às vezes a gente escuta uma pregação, a gente acaba de assistir uma mensagem e quando chega no final a gente não lembra de nada. Então a gente precisa vigiar muito nisso e eu falei isso no último vídeo. Hoje nós vamos estar falando sobre a segunda semente dessa parábola, entendeu? Para quê? Para a gente poder entender quais são as armas, né, e o poder que o diabo tem de nos atingir, de nos afetar, entendeu? Então é muito importante, né, você entender essa linha de raciocínio. Porque nós estamos estudando sobre batalha espiritual, nós estamos falando sobre o diabo, né, que é o nosso principal inimigo, certo? E como ele age, como ele trabalha, né? Qual é o poder de influência que o diabo tem sobre as nossas vidas, beleza? Então vamos para o texto. Hoje eu vou estar lendo Marcos 4, o verso 16 e o 17, beleza? Mas eu queria muito que você lesse o texto todo em casa. Show? Vamos lá. Da mesma forma, os que recebem a semente em solo rochoso são aqueles que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Não tendo, porém, raiz em si mesmo, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Galera, essa segunda semente aqui, né, isso são palavras do próprio Jesus. Jesus está nos ensinando que quando nós ouvimos a palavra de Deus, né, como a semente cai nesse solo que somos nós, a gente precisa entender o seguinte: diferente do primeiro, onde o diabo logo rouba a semente, desse solo aqui, ele até germina. Sabe? Que são aquelas pessoas que chegam na igreja e estão felizes, né? Fazem as coisas com alegria e tal, só que não tem raiz. E esse é um grande problema. Raiz onde? Na palavra, sabe? Não tem profundidade na palavra, não cria uma raiz. Então, quando chega as perseguições e as tribulações, por quê? Porque o diabo ele sabe disso. Uma pessoa que não tem raiz, o diabo ele vai facilmente desviar ela através de perseguições e tribulações. Porque uma coisa nós precisamos entender, todo cristão ele vai passar por tribulação, todo cristão vai passar por perseguição. Então uma pessoa que não tem raiz na palavra, não tem a sua fé enraizada, sabe? Não tem aquele lugar onde de segurança, entendeu? Então o diabo ele sabe disso. Então quando você entrega a sua vida para Cristo, você precisa criar raízes, precisa criar profundidade na palavra, certo? E num corpo, numa igreja. Para quê? Para você não se desviar a partir da primeira tribulação que vier. Porque o diabo, ele sabendo disso, ele vai te atacar, ele vai te perseguir, ele vai colocar tribulação em você e a tua fé vai ser testada. Beleza, galera? Então, esse textozinho, para ser um vídeo bem rapidinho, eu queria muito que você focasse nisso, entendesse isso, que o diabo ele pode te perseguir e gerar em você tribulações para afetar a sua fé. Então, crie raízes, procura se aprofundar na palavra, procura ter uma fé racional. O que é uma fé racional? É uma fé que não é movida por emoções, e sim por razões. Né? E hoje nós estamos vendo, né, cristãos que são movidos por emoções. Então, quando chegam os problemas e a emoção às vezes não vem, ou a emoção muda, a pessoa se desvia. Entende? Então, começa a procurar raiz. Tenha raiz na palavra. Começa a criar raiz
num corpo, numa igreja, onde se pregue a palavra, onde você sabe que ali é um porto seguro, ali está te apresentando um evangelho verdadeiro. Beleza, galera? Então, para o vídeo não ficar muito longo, se você gostou dessa palavra, curta, comente aqui, deixa sua dúvida, o seu comentário, né, a sua experiência de vida. Não deixe de comentar também e compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Valeu, galera. Um grande abraço e até a próxima. Fui!